Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por mais esta graça alcançada pelo Senhor de estarmos aqui para darmos continuidade ao nosso projeto, amém? Aquilo que nós determinamos, nós temos que ir até o fim, né? Lá em Jó diz que determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos, né? Então nós temos que ser firmes diante daquilo que nós determinamos. Jó capítulo 22, né? Para você guardar esse texto aí. Jó capítulo 22, versículo 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Olha que palavra abençoada, para que nós não venhamos, né, recuar diante do nosso propósito, para que nós não venhamos, né, enfraquecer diante dos problemas, das dificuldades. Tem outro texto que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pouca será a tua força, né? Temos que ser valentes, porque Deus conta com pessoas valentes, determinadas a alcançarem a bênção e a vitória. E nós vamos hoje ler o capítulo 4, 5 e 6 de Esther, que é o último livro histórico, e nós vamos ver aqui no capítulo 4, jejum e petição de Esther, que ela vai fazer um jejum para chegar diante, né, de Xerxes. E nós vamos ver aqui também a intervenção de Esther diante daquilo que Amã planejou, que era acabar com o povo judeu, e também assim com Mardoqueu, né? Vamos ler aqui então capítulo 4, a consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza. Saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. Mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se lhe publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos,
e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Capítulo 5, Ester entra à presença do rei e convida-o e Amã para os 2 banquetes. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cedro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cedro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester, e qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, vem o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpre o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, vem o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, que se não levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refriou e veio à sua casa, enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores,
e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma e veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça, e contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Glória a Deus, meus amados irmãos. Amanhã nós vamos ver, o capítulo 7, 8, 9, com desfecho, desse acontecimento, São 10 capítulos, o livro de Ester, e nós vamos ver, como Amã foi envergonhado, diante do seu inimigo, que ele achava ser inimigo, que era Mardoqueu, e Deus honrou a Mardoqueu, e através disso fez com que ele fosse honrado, amém? Deus possa abençoar a cada dia mais a nossa vida, aumentando em graça, em sabedoria e em conhecimento através da leitura da palavra de Deus, Nós lemos capítulo 4, 5 e 6, e amanhã nós vamos retornar, se Deus permitir. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus querido, Deus amado, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Senhor, e Deus de Ester, Deus de Mardoqueu, que foi honrado pelo Senhor, colocando no coração do rei, o desejo de honrá-lo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos teus grandes benefícios, pela tua graça e misericórdia, que é constante sobre as nossas vidas, e que toda barreira, impedimento, todo mal, seja repreendido e colocado por terra em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, porque operando o Senhor, não há quem possa impedir, meu Pai. Agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. É em nome de Jesus que nós te agradecemos por tudo, te damos graças. Amém e amém. Fique com Deus, meu querido, minha querida, e até amanhã, se o Senhor permitir.